Vou começar. Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral, hoje na data 27 de janeiro, e nossa sessão conta com a presença física da doutora Paula Baier, eminente procuradora regional eleitoral, e também do desembargador Silmar Fernandes. Eu cumprimento os meus pares, eu faço na pessoa do desembargador Silmar Fernandes, nós é o vice-presidente e corregedor. Cumprimento também as funcionárias Tatiana e Gabriela, mais uma vez a doutora Paula Baier e também o doutor Ricardo Vitaporto, que está acompanhando a sessão na qualidade de presidente da Comissão Eleitoral da OAB. Mais uma vez a nossa sessão terá poucos processos, isso em virtude do período pós-recesso, e são 5 processos. Nós vamos começar, então, pelo número 1 da pauta. Desses processos, 4 são unânimes. Então, eu vou proclamar o resultado desses 4. O número 1 da pauta é um recurso eleitoral originário da comarca de Salto, processo 060009-2020. O assunto é um requerimento de regularização da situação de inadimplência de prestação de contas, recorrente Partido Social Liberal do Estado de São Paulo. O voto do relator acolhe a preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral para anular a respeitável sentença e, assim, julga prejudicado o recurso e, prosseguindo na cognição do feito, indefere o pedido de regularização. Essa foi a proposta do relator, com a qual concordaram todos os membros, então passa a ser esse o resultado por votação unânime. O número 2 e 3 da pauta são do mesmo recorrente, a mesma origem, o mesmo relator. A origem é São Bernardo do Campo, o relator Maurício Fiorito, recorrente Orlando Morando Júnior. É um caso de execução de sentença que trata de litigância de má-fé. E o resultado dos 2 processos, número 2 e 3 da pauta, é o mesmo. O relator dá provimento ao recurso interposto para anular a decisão que não conheceu dos embargos opostos, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que sejam julgados os embargos de declaração apresentados. Então, tanto no número 2 como no número 3, esse é o resultado, uma vez que houve concordância de todos os demais julgadores por votação unânime. O número 4 da pauta é de minha relatoria, mas também considero desnecessário passar a presidência para o desembargador Silmar, uma vez que o resultado também foi unânime. É um caso também com o mesmo assunto, de São Bernardo do Campo, agravante, só que aqui nesse caso é um agravo de instrumento, agravante Orlando Morando Júnior. O assunto é litigância de má-fé. E no caso, eu como relator, propus o recebimento do agravo como recurso inominado e, no mérito, dando provimento ao recurso para determinar que a multa de litigância de má-fé imposta ao recorrido seja destinada ao recorrente. Essa proposta também foi acatada pelos demais julgadores, razão pela qual o resultado do julgamento por votação unânime. Agora nós temos uma sustentação oral, que é o 5º da pauta. Eu vou aguardar o advogado se conectar para que eu possa apregoar o processo. Boa tarde, doutor Hamilton, tudo bem? Acho que o senhor está sem som. Acho que está desligado o microfone. Vossa Excelência, me ouve? Agora sim, agora sim. Então o problema estava no fone. Tá. Boa tarde, Excelência.
Eu vou apregoar o processo, por favor. Perfeito. Então, é o número 5 da pauta, é um recurso eleitoral com origem na cidade de Palmital, processo número 0600-913-2020, o recurso eleitoral, o assunto percentual de gênero, candidatura fictícia, o recorrente é o Partido Social Democrático do município de Palmital, e os recorridos são vários, acho que são os candidatos eleitos, né? Rogério, Esteve Sanches, Leandro Aparecido de Góes, Marcelo Aparecido Marim, Matheus Augusto Abel, Matheus da Silva Negrelli, Rodolfo Mansolelli, Alexandro Júnior de Oliveira, Almira Aparecido Pereira Garcia, Euclides Donizete de Almeida, Helena Bueno de Souza, Emilene Roberta, Flaviane Heloísa, Simone Ferreira e Ismênia Mendes Moraes. Fará a sustentação oral o doutor Hamilton Augusto da Silva Cufa, pelo PSD do município de Palmital. E também terá a palavra posteriormente a doutora Paula Bajas Fernandes, como procuradora regional eleitoral. Então, doutor Hamilton, o senhor estando pronto, o senhor já está com a palavra. Obrigado, Excelência. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo, estendendo os cumprimentos a todo esse egrégio Tribunal Regional, aproveitando o ensejo da satisfação de estar aqui numa sessão presidida por Vossa Excelência, desejar aí um profícuo mandato à frente dessa corte. Cumprimentar aqui o colega Dr. Ricardo Vitaporto também, desejando sucesso à frente da Comissão Eleitoral da OAB, e cumprimentar a doutora Paula, representante do Ministério Público, aproveitando para cumprimentar o relator, desembargador Sérgio Nascimento, que relata esse processo, e os servidores da Casa. Excelência, esse caso que eu represento, o Diretório Municipal do PSD de Palmital, ele trata basicamente da fraude na cota de gênero, né, nas eleições de 2020, praticado pelo PS. Vossa Excelência, me ouve? Sim, sim. Perdão. Praticado pelo PSDB do município de Palmital, né, quando da realização daquelas eleições, da convenção, da escolha dos candidatos. Basicamente, tudo gira, os fatos, em resumo, acerca de uma candidata, né, a suposta candidata Simone Ferreira, que foi incluída no DRAP partidário indevidamente, como ela mesma comprova nos autos, através de áudio que está acostado, que sequer participou, que nunca não esteve na cidade, que não fez campanha, que inclusive ajudou outro candidato, e nós temos algumas transcrições que eu gostaria de pedir vênia para destacar quando ela fala, né, basicamente, aos 2 minutos e 34 segundos do áudio que consta dos autos, segundo ela, palavras delas, abrindo parênteses, eu não fiz nada, não movi uma paia, não assinei nenhum papel, eles se viraram lá, meu filho, até falsificar a assinatura, falsificaram. Pode ter certeza disso. Política é um trem muito malandro, tá doido. Palavras da suposta candidata. E, para piorar, ela sequer participou da convenção partidária, né? Ela sequer participou da convenção partidária. Isso aqui é o trecho que ela destaca que não participou da convenção partidária, que teriam, inclusive, falsificado a assinatura dela, o que pode caracterizar o que a gente já pleiteia, que seja apurado pelos meios próprios, pelo Ministério Público, falsidade ideológica eleitoral, né? O crime lá do 350 do Código Eleitoral. Ela tem o trecho específico que ela trata do fato de não ter feito campanha, quando questionada no áudio, especificamente, aqui a gente destaca o tempo que ela fala, aos 1 minuto em diante do áudio, ela fala, estou rindo aqui, fui candidata, ela usa um termo de baixo calão, fui candidata coisa nenhuma,
só emprestei meu nome, coisa de política. Não fui nem um dia para Palmital. Vou a Palmital a cada 40 dias, 40, 45, 50 dias. Né? Ela não abriu a conta partidária, né, a conta de campanha, não teve nenhuma despesa de campanha, como se pode verificar da prestação de contas número 0600-52108-2020, documentação acostadas aos autos, movimentação zero. A campanha dessa candidata, embora a gente saiba que isso não é prova cabal de eventual fraude, mas teve um único e mísero voto, o que comprova, pelo todo o arcabouço que consta dos autos, a evidente prática da fraude. A candidatura dessa cidadã, dessa candidata que a gente pode considerar laranja, foi a candidatura necessária para que o partido cumprisse os 30% exigidos, mínimo exigidos, para a candidatura feminina. A gente sabe que é de ambos os sexos, mas, nesse caso, candidatura feminina naquela comarca para aquele partido. Então, para alcançar o mínimo de 30%, essa candidatura foi essencial. Ela depois, a gente sabe disso também, de boa fé, a gente tem que informar, está nos autos, ela foi indeferida, mas, no entanto, a candidatura dela foi apresentada, foi defendida e, mesmo após indeferida, não foi substituída, o que comprova aí que o partido só tinha preocupação inicial de fraudar o DRAP partidário. Então, Excelências, sem a intenção de cansá-los, as provas dos autos são suficientes a comprovar a fraude, está gravado, tem áudios que comprovam, tem os documentos, a prestação de contas, do DRAP partidário, a legitimidade de todos os representados, ela é necessária, uma vez que todos eles serão implicados numa eventual decisão de cassação, portanto, cumprimos aí os requisitos exigidos pelo processo. Juntamos ainda a representante do partido, da coligação, que foi quem praticou o ato de falsificar, por certo, o DRAP partidário e a ata de convenção, já que ela era responsável por esse ato e tinha conhecimento da ausência da candidata, assim como todos os demais. Então, em razão disso, a legitimidade está devidamente suprida, os autos estão devidamente... a documentação está devidamente juntada aos autos, que comprova. Em razão disso, a gente pleiteia, por fim, que seja, diversamente do que entendeu o douto magistrado, que afirmou não haver provas, né, como ele diz, não foram colacionados provas materiais da existência de simulação, apenas elementos indiciários. Na verdade, a prova é suficiente, sim, da fraude, e como é uma tendência que já de algumas eleições para cá o TSE tem reforçado da importância da participação política da mulher e do respeito à legislação e de lutar, né, com todas as forças para combater esse tipo de fraude, que no passado era uma máxima da política, pleiteia-se a reforma da decisão, o provimento do presente recurso com a cassação de todos os eleitos e de toda a chapa do PSDB de Palmital. Obrigado, doutor Hamilton. Cumprimento pela clareza da sua sustentação e passo a palavra à doutora Procuradora Regional Eleitoral, doutora Paula Bayer. Excelentíssimo senhor desembargador Paulo Galizia, cumprimento Vossa Excelência, a primeira vez que venho ao tribunal nesse ano de 2022, falando sobre a presidência de Vossa Excelência. Cumprimento Vossa Excelência, desejo uma excelente gestão, sei que será uma excelente gestão, as eleições serão, com certeza, muito bem sucedidas. Cumprimento também o desembargador Silmar Fernandes. Será uma grande honra fazer parte da equipe eleitoral nesse biênio, representando o Ministério Público Eleitoral. Cumprimento também a juíza Maria Cláudia Bedotti, a primeira vez que faço sessão estando com ela na corte. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os membros
da Corte, nessa nova composição desse biênio. Cumprimento também o doutor Ricardo Vitaporto, espero que representa a Ordem dos Advogados, secção de São Paulo. É a primeira vez também que participo da sessão em que participa o doutor Ricardo Vitaporto. Serão muitas as sessões em que estaremos juntos na tribuna. Cumprimento também o doutor Hamilton, cumprimento pela sustentação oral, cumprimento as senhoras Gabriela e Tatiana, que bem executam os trabalhos aqui na sessão, e reitero o parecer do Ministério Público, que aqui nesse caso, não obstante realmente a fraude às cotas de gênero seja gravíssimo, nesse caso o Ministério Público Eleitoral não encontrou argumentos de fato suficientes para a reforma da sentença e se manifestou pelo não provimento do recurso. Então, nesse caso específico, eu mantenho o parecer pelo não provimento do recurso e ratifico esse posicionamento aqui na tribuna. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Paula, pelas palavras que nos foram dirigidas e, desde logo, passo a palavra, então, ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Cumprimento na pessoa de Vossa Excelência todos os meus pares desta Egrégia Corte Eleitoral, bem como os seus valorosos servidores. Cumprimento também a ilustre Procuradora Regional Eleitoral, doutora Paula Baia, e bem como o ilustre representante da Comissão Eleitoral da OAB São Paulo, doutor Ricardo Vitaporto. Também cumprimento o nobre advogado Dr. Hamilton Cufá, pela brilhante sustentação oral, e peço vênia para apresentar meu voto de forma resumida, me colocando à disposição para qualquer esclarecimento. Nesse caso, o Diretório Municipal do Partido Social Democrata, PSD, de Palmital, ingressou perante o respeitável juiz eleitoral do referido município, com base nos artigos 22 e 24 da Lei Complementar 64/90, com ação de investigação judicial eleitoral, em face dos representados ora recorridos, Ismênia Mendes de Moraes, presidente do PSDB local, Marcelo Aparecido Marim, vereador eleito, Emilene Roberta Damini, também vereador eleita, Simone Ferreira e mais 9 candidatos a vereador pelo Partido Social da Democracia Brasileira, PSDB de Palmital, nas eleições de 2020. Ante a sentença de improcedência da representação, foi interposto o presente recurso eleitoral. Alega o diretório representante ora recorrente, em síntese, que o PSDB de Palmital, da qual fazem parte os candidatos recorridos, utilizou-se de candidatura fictícia para atingir a cota de gênero de 30% prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, Lei das Eleições, burlando a finalidade da referida norma em evidente fraude eleitoral. Aduz que a candidatura da representada ora recorrida, Simone Ferreira, foi fictícia, tendo em vista que ela própria afirmou que não concorreu à vaga de vereadora, conforme arquivo de áudio juntado aos autos. Declarou ainda que não participou da convenção partidária. Além disso, não abriu conta para recebimento de doações, não realizou gastos na campanha e ainda obteve apenas um voto no pleito. Requer, portanto, o provimento do presente recurso eleitoral com o fim de reformar a sentença de primeiro grau com a condenação dos recorridos às penalidades previstas no inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Todavia, não obstante a brilhante sustentação oral, entendo que deve ser mantida a respeitável sentença recorrida. No caso em tela, o Partido Social da Social Democracia Brasileira, PSDB, por ocasião da apresentação do DRAP, demonstrativo de irregularidade de atos partidários,
registrou 13 candidaturas ao cargo de vereador, sendo 9 de homens e 4 de mulheres, entre estas a recorrida Simone Ferreira. Em que pese o recorrente tenha juntado aos autos arquivo de áudio contendo suposta declaração da recorrida Simone Ferreira, na qual afirma nunca ter sido candidata, entendo, na mesma linha do Juízo Eleitoral ACO, que não há outros elementos probatórios suficientes a corroborar esse fato, seja por meio de prova documental ou testemunhal. Destaco o trecho da sentença recorrida. O áudio juntado na exordial, suposta admissão por parte da senhora Simone de que de fato não teria atuado como candidata nas eleições, poderia dar contorno às alegações do autor. Todavia, restou isolado no feito. Seu conteúdo não teve esteio em outros elementos probatórios. Ressalto que não é razoável que se conclua que houve fraude na candidatura da recorrida Simone pelo simples fato de ter obtido apenas um voto, tendo em vista que a comprovação de fraude à cota de gênero exige provas robustas e concretas. Ademais, durante o período de campanha, é comum que haja desistência tácita de concorrer às eleições, principalmente quando o candidato se apercebe das suas reais condições de ser eleito ou não, de modo que tal circunstância não tem o condão de ensejar a alegada fraude à cota de gênero. Inclusive, esta Corte já se manifestou diversas vezes nesse sentido. Nesse contexto, conforme certidão do ID que cita o número, o servidor da zona eleitoral foi informado via aplicativo de mensagem instantânea que a recorrida Simone Ferreira estava trabalhando como caminhoneira no estado de Mato Grosso, circunstância que confirma a alegação e que sua profissão comprometeu sua disputa nas eleições de 2020, em razão das diversas viagens que teve que realizar durante o período de campanha. Outro sim se mostra frágil o argumento de que para a candidata Simone Ferreira não houve registros de recebimento de recursos, realização de gastos e abertura de conta bancária, pois tais fatos por si só não caracterizam a fraude à cota de gênero prevista na Lei 9.504/97. Por derradeiro, destaco que a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu bem detalhado e fundamentado parecer, salienta que nos autos há apenas elementos indiciários, não tendo sido feito instruído com provas robustas para atrair as graves consequências pretendidas na representação. Observa ainda o ilustre Procurador Regional Eleitoral, Paulo Taubenblatt, aqui também retificado seu parecer pela ilustre Procuradora Regional Paula Baia, e como a cassação de mandato eletivo implica na desconstituição da vontade popular, perfectibilizada pelo voto, é indispensável a comprovação contundente da fraude, citando precedentes do egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Destaque e concluo também que não foram produzidas provas suficientes para demonstrar a ocorrência da alegada fraude às cotas de gênero, devendo assim ser mantida a respeitável sentença recorrida pela qual a representação foi julgada improcedente por insuficiência de provas. Por todo exposto, nego o provimento ao recurso. É minha proposta de voto, senhor presidente. Muito obrigado. Então, o eminente relator propõe que seja negado o provimento ao recurso. Como vota a juíza Maria Cláudia Bedotti? Senhor presidente, boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar todos os colegas na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento também a nossa procuradora, a doutora Paula. Será um prazer trabalhar com a senhora. Cumprimento o advogado, doutor Ricardo Vitaporto. Cumprimento também o advogado que fez a sustentação oral. Eu acuso o recebimento de memoriais por escrito, senhor presidente, e com a devida vênia ao voto do desembargador Sérgio Nascimento, por hora eu vou pedir vista dos autos. Muito obrigado. Então, o julgamento fica suspenso com pedido de vista da juíza Maria Cláudia Bedotti. Agradeço a participação do doutor Hamilton. Obrigado, excelência. Com isso, nós encerramos a sessão, a pauta judiciária, e temos uma pauta da sessão administrativa com um único caso, que, na verdade, aquilo já havia sido comentado na sessão anterior, é uma prorrogação dos termos da resolução 574,
ou melhor, é a resolução 574/2022, né, que os senhores já devem ter recebido a cópia, que prorroga a suspensão temporária do plano de retorno gradual dos trabalhos presenciais no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral para a prevenção ao contágio do coronavírus e para assegurar a continuidade das atividades inadiáveis da Justiça Eleitoral Paulista. Ou seja, as atividades essenciais continuam sendo feitas, observando-se as cautelas e o número mínimo de funcionários presentes pessoalmente, e essa suspensão vai até o próximo dia 25 de fevereiro. Estão todos de acordo? Então, dou por aprovada essa resolução e rogo aos colegas que, para possibilitarem a publicação o mais rápido possível, que também assinem a resolução com a maior presteza possível. Agradeço. Eu acho que com isso nós encerramos a sessão de hoje. Agradeço a participação de todos, do Dr. Ricardo Vitaporto, da doutora Paula mais uma vez, e pergunto se alguém quer fazer uso da palavra por alguma questão, algum motivo. Caso não haja interesse em alguém se manifestar, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, a todos que nos assistem, e dou por encerrada essa sessão. Muito obrigado.